como definir o nosso Deus? Ao analisarmos a sua natureza, no estudo da teologia sistemática, percebemos que características são atribuídas a Ele, atributos, alguns deles possíveis de serem imitados por mim e por você, tantos outros impossíveis. Por exemplo, a onipresença de Deus. Deus está presente em toda a sua criação. Sabemos que tanto eu quanto você só podemos estar em um determinado lugar físico de cada vez. Ou estou aqui, ou estou aí sentado, ou estou em outro lugar. Muitas diferenças existem. Mas o que pensar dessa diferença de natureza? Que muito embora sejamos fracos, nós temos um Deus todo-poderoso sobre as nossas vidas. Muito embora sejamos limitados, nós temos o Deus que era, que é e que será, que governa o mundo, que mesmo sendo tão fracos, pecadores, nós temos um Deus misericordioso, que ao ver a sinceridade dos seus filhos, ao identificar todas as áreas que requer uma mudança, que requer um recomeço, sobretudo que requer a confissão do pecado, prontamente nos disponibiliza misericórdia, graça, nos dando a nova chance. Deus, na dinâmica que escolheu para a humanidade, nós sabemos que se revelou no Antigo Testamento, através de aparições, colocou os próprios 10 mandamentos, a fim de conservar o povo para a vinda de Cristo Jesus. Foi algo que ele estipulou para que o povo reconhecesse o seu senhorio. Logo em seguida vem Cristo Jesus, alguém que é insuperável. Não existe ninguém ao longo da história que nem sequer comparou-se com ele. Diz que a biblioteca do Congresso Central norte-americana, mais completa do mundo, a maior menção que há ali é de Cristo Jesus. E como isso não fosse o bastante, Cristo Jesus também é aquele incomparável. Vem ao mundo, mas ele completa a sua missão, vai ao céu naquele instante da ascensão, onde ele deixa a terra, e tudo que ele pregou nos 3 anos acontece, ele se encontra com o Pai, mas aí vem o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, sobre as nossas vidas, o Espírito Santo. E hoje iremos falar acerca o que compreender quando o assunto é experimentar o poder do Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo, quando atua dentro de nós, ele vem com cura, ele vem com capacidade de restaurar, ele nos leva a uma autoavaliação que nos permite experimentar ou identificar onde precisamos melhorar, no casamento, na vida secular, como pessoa, como pai, como filho, como cônjuge, e aí logo em seguida, de forma graciosa, nós escutamos a sua voz, à luz da palavra, confessamos os nossos pecados e logo em seguida estamos aptos a recomeçar com Ele. Poder do Espírito Santo, relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Não pode ser um relacionamento apenas de admiração, o que o Espírito Santo faz na vida dos outros. Eu escuto a história de alguém que o Espírito Santo agiu poderosamente e fez grandes coisas. Foi o Espírito Santo que deu o energel, a energia necessária para que os apóstolos falassem do poder de Jesus Cristo, até mesmo sendo mortos. Mas, queridos, o Espírito Santo que fez um povo prosseguir em plena perseguição, é o Espírito Santo que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Como anda essa certeza dentro do seu coração? Vou mais além. Como anda o nosso relacionamento com esse Espírito Santo, que é a própria presença de Jesus dentro da igreja? Eu os convido agora a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nós iremos ler do versículo 7 ao versículo 18. Uma carta dirigida pelo apóstolo Paulo à igreja em Corinto, na sua terceira viagem missionária. Tudo indica que Paulo tinha recebido um feedback ao estar em Éfeso sobre a situação dessa igreja.
E de forma contrária, já que em 1 Coríntios, a primeira carta, ele trouxe mais um embasamento doutrinário, teológico. Nesse instante aqui, essa carta pode ser considerada como mais pessoal. Paulo queria alertar os coríntios a ter um relacionamento com Deus. E o que esse relacionamento deve nos levar. Todos abriram, amém? 2 Coríntios 4, do versículo 7 ao 18. Vamos ler, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Desanimados, não. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que estará alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Oh, glória! Estou contigo, irmã. Oh, glória! Que texto poderoso! Como nós, frágeis, pequenos, desanimados, limitados, desesperados, vou mais além, teimosos, desobedientes, que gostam de perder tempo com sua própria vontade ao invés da vontade de Deus, precisa ouvir esse texto 24 horas. Amém, igreja? Poder do Espírito Santo, esse Espírito Santo sobre nós, e nós iremos aqui debater um pouco acerca do que Paulo escreveu aqui, e é bom porque os relatos bíblicos trazem em sua totalidade uma credibilidade inexplicável. O que é isso? Tudo que você lê na Bíblia, creia, acredite, há credibilidade. Então eu quero trazer um fato verdadeiro. Quem escreveu tais palavras não estava em um bom trono, dentro de um palácio, sem nenhum problema nenhum, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo estava em plena perseguição, e o que torna mais delicado o caso dele, era que tal perseguição estava sendo devida ao fato dele acreditar em Jesus. Porque ele antes judeu, torna-se agora um judeu cristão, acreditando em Jesus, e daí começa a ser perseguido como toda a igreja foi. Mas ele encontrou sentido em viver, porque ele acreditou no poder do Espírito Santo sobre a vida dele. Sabe por que hoje nós iremos renovar o nosso estilo e a nossa motivação de viver? Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, aquele up, sabe, para cima, que nos deixa ali, nos conforta, nos assegura, nos levanta. Em primeiro lugar, experimentar o poder do Espírito Santo é reconhecer o valor e o poder dele dentro de nós, pobres mortais.
torna a falar, limitados, desobedientes, a gente não presta, gente. Eu preciso falar isso para você, eu não presto. Eu sou o maior pecador de todos aqui. Cometi tantas falhas hoje, eu acredito que você também, porque isso é bíblico. Aquele que fala que não peca, já está cometendo um grande erro. Mas o diferencial em nossa vida não é o vaso de barro que quebra. Quebra ou não? Vaso de barro quebra ou não, gente? Não quebra uns caquinhos? Não quebra? Somos frágeis. Mas há um tesouro dentro de nós. O Espírito Santo de Deus. E aqui o que ele fala é exatamente isso, o apóstolo Paulo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. É o Senhor, é do Senhor que vai vir a sabedoria necessária, para que possamos conduzir o nosso casamento, amém, igreja? É do Senhor que vai vir um discernimento, mostrando a mim e a você, filho, filha, não é fácil me obedecer, mas me obedecer sempre vai ser o melhor, porque o tesouro é Ele. É o Senhor que é o nosso tesouro. Há um tesouro dentro de nós, mas quem tenta calar esse tesouro? A carne. A nossa carne é a que mais nos prejudica. Em primeira instância, a nossa carne. Estou me referindo a cristãos. Depois vem o diabo, mano, o circo, para tentar nos desanimar, para a gente começar a duvidar da fé, para a gente começar a questionar o Senhor. Queridos, em nome de Jesus, há uma preciosidade dentro de você, chama-se o poder do Espírito Santo. Há uma preciosidade, você vai estar sujeito como eu, porque nós somos vasos de barro, como ele fala aqui. De todos os lados somos perseguidos, mas não desanimados. Perseguição vai ter, gente, faz parte das bem-aventuranças. Jesus, em 3 capítulos do livro de Mateus, ao falar no capítulo 5, 6 e 7 das bem-aventuranças, o sermão do monte, ele disse: bem-aventurados quando forem perseguidos, porque você vai perceber que é de barro. Vou ilustrar isso, tá bom? Bem-aventurado quando aquele vaso cai e quebra dele um pedaço, porque ele fala: eu não tenho valor. Agora o tesouro dentro de mim não perdeu o valor não, por mais que eu esteja quebrado, por mais que eu esteja, sabe, nessa luta toda. Então é isso a primeira intenção. Então, meu irmão, reconheça o valor e o poder do Espírito Santo dentro de nós. A diferença é essa. E aqui eu cancelo todas as formas motivacionais para acreditarmos em nós, que não dá. Quantas chances nós damos a nós mesmos? E somos surpresos em fazer o mesmo pecado, cometer a mesma coisa. Mas há alguém poderoso dentro de nós. E além do mais, Tiago, ao escrever no seu livro, ele nos comparou a neblinas. Disse que a nossa vida é como a neblina. O que significa a neblina? É um tempo que uma forte nuvem está ali, empatando que pessoas andem em vias públicas, em BRs, em estradas, que não consiga olhar a 50 metros. Tem lugar que até nem a 5 metros. Mas o que caracteriza uma neblina? Um curto período de tempo que ela passa ali e logo em seguida vai embora. Porque nós não podemos ser prepotentes, porque somos barros. Amém, igreja? Porque nós temos que reconhecer os nossos pecados, porque somos vaso de... Porque nós precisamos permitir sim dar uma nova chance aos outros, porque eles também são vasos de barros. E ele começa a falar aqui que de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Vai vir a pressão, sim ou não? Mas o tesouro anima. Tesouro, sabe, dentro de nós. Receba essa palavra, tesouro. O que para você é precioso, é tesouro. Pois é isso, como a Bíblia se refere ao Espírito Santo de Deus. Está lá o tesouro dentro de nós, amém? Assim como eu, tem quantos vasos aqui que essa semana perdeu um pedaço desse tamanho, assim como eu. Quem tá? Amém. Ai, gente, está todo mundo quebrado, é?
eu já pedi um pouquinho de argila de vocês para mim, mas eu não vou tirar o vaso do irmão, que ele está tão pouquinho já, né? Queridos, Brennan Manning, em seu livro Obstinado Amor de Deus, tem para vender aqui na livraria Sementes, eu acho que tinha até esses últimos dias, fala que, sem dúvida, não enche os nossos olhos buscarmos joias feitas por cacos de vidro. Mas quando existe um valor em uma joia, seja ela de ouro, pérola, diamante, muitas vezes nós fazemos até um sacrifício, né, para presentear. Eu entendi muito isso quando casei, porque de alguma forma eu pensei em colocar um diamante desse tamanhozinho na aliança de Jamile. Na minha não, disse não preciso. Foi quase o dobro das duas alianças. Diamante desse, só vê quem pede para ver assim. Se você vê de longe, nem percebe. Mas quando estiver com ela, diga, deixa eu ver teu diamantezinho de 1,5 cm. E ela vai mostrar. Mas existe valor ali. Retornando, Brennan Manning falou que optar pela nossa própria vontade é se contentar com fragmentos de caco de vidro. E optar pela vontade de Deus é perceber uma joia preciosa e dizer, essa tem valor. Amém, igreja? Caco de vidro está fora, meu irmão, é lixo. Mas o tesouro só Deus tem a dar. E a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, tudo de bom. Mas vamos continuar aqui. É interessante notarmos que no contexto da igreja em Corinto, eles teimavam em acreditar na própria força, na força da carne. Eles, digamos, que tinham uma autoafirmação muito elevada, pois nunca queriam depender dos outros, não reconheciam os seus pecados, teimavam em querer aquilo, sabe, que ele achava ser bom, não importa se um sacerdote ministrasse, se algum conselheiro chegasse como Paulo, tem muito bem essa postura aqui, não. Para eles era o que eles achavam. E Paulo começa aqui a relembrá-los que se há um poder em mim e em você, se há um valor que a gente não merece, ele é dado devido ao Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Mas vamos continuar. Vamos agora para o versículo 10. Quando ele fala, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos ler até o 12. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Queridos, nós precisamos reconhecer o valor que é entre nós, sim ou não? Amém? Que valor é esse? O Espírito Santo. Nós somos vasos de... E a preciosidade que existe dentro de nós é devido ao Espírito. Então, em primeiro lugar, o poder e o valor que nós temos vem do Espírito Santo. Em segundo lugar, você tem um dono. Irmãos, eu pensei que eu havia uns 20 amém aqui, uns 50 aleluia e uns 150 eita glória. Eu vou repetir. Queridos, você tem um dono. Eu tenho um dono. Nós temos um oleiro. Que se fosse o nosso tempo, ganhava o salão de artesão todo no Brasil. Podia colocar a semana, salão de artesanato, ele ia ganhar em tudo, por ser um exímio oleiro. O que a palavra do Senhor nos fala aqui, é que trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Um grande preço foi pago, e estou me referindo à cruz. A cruz de Cristo nada mais foi do que o sacrifício escolhido por Deus para nos aproximar dele. E se essa iniciativa não tivesse sido divina, nós não teríamos condições nenhuma de nos aproximar do Senhor. Porque a Bíblia é clara em falar da nossa condição de mortos nos nossos pecados.
Imagina nós ali limitados, mortos, sem força. E Deus olha para mim e para você e diz: eu quero aquele vaso para eu ser o dono dele. Eu quero pegar, sabe, aquele vaso sem valor nenhum, mas eu vou botar um tesouro dentro dele. Sabe, eu vou pegar aquela pessoa que não acredita em mim. Sabe, aquela pessoa que acredita em si mesma. Os coríntios acreditavam neles mesmos. Para dizer: peraí, você vai estar sujeito a decepções. Você pode até tentar ser arrogante. Tentar. São tentativas. Quando nós somos arrogantes, é uma tentativa de sermos. Porque na verdade, nós somos vasos de barro. E o tesouro só Ele pode dar. Então a palavra do nosso Deus começa a falar aqui que Jesus também, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Sabe o que o teu dono, o teu pai, o teu conselheiro maior, aquele que dá provisão para a tua vida, quer lembrar para você e para mim? Que nós já morremos, gente. A nossa mente, que outrora era amarga, curtia promiscuidade, era viciada em pornografia, fazia tudo errado porque ninguém descobria e enriquecia de forma ilícita, essa pessoa morreu. Para aqueles que têm Cristo Jesus, aquela pessoa lá do passado morreu. E não é à toa que Jesus literalmente muda a história. Entre antes e depois de Cristo. Ele veio para mudar a nossa história. Vazinho. Mas que nós temos um valor. Dono sobre a vida e sobre a morte. É assim que nós precisamos classificar o nosso Deus. E nós precisamos entender, como ele fala aqui, que nós iremos de fato ter alguns momentos na nossa vida que vai ter que morrer. Por exemplo, um sentimento que não vem do Senhor. A gente tem que morrer esse sentimento. Uma mágoa que não tem aprovação de Deus. Nós temos que fazer morrer essa mágoa. Uma inveja ambiciosa. Tudo aquilo que se levanta que não seja proposto pelo nosso Deus. Porque se nós temos vida, é porque uma vez alguém morreu para nos conceder a vida. Eu estava lendo essa semana Cristianismo Autêntico de John Stott. E ele disse que de forma natural o ser humano vive para depois morrer. Mas de forma sobrenatural, Jesus morreu para depois viver. Ele está vivo! E é esse tesouro, queridos, seremos perseguidos, iremos ficar aqui, como ele fala, ó, mas não desesperados, perplexos. Senhor, por que isso? Por que está acontecendo isso? Mas espera aí, não dá para chegar no desespero, porque você tem dono. Amém? A gente vai tremer as bases, gente. Vaso arranhado, vaso com os pedacinhos quebrados, mas não destruído, porque você tem dono. Amém, igreja? Vamos acabar por aqui ou a gente vai até o final, gente? Eu já estou no... Ui! Jesus já falou comigo. Obrigado, Senhor. O negócio está forte aqui, gente. Para a honra e glória do Senhor. Temos dono. Levante-se. Continue. Vá à frente. Porque o tesouro, quem dá dentro de nós é esse dono. Se for necessário morrer, a gente vai morrer. Porque aquele que morreu, morreu para nos dar vida. Se for necessário sofrermos, nós iremos sofrer. Se for necessário sermos disciplinados, louve ao Senhor. Está sendo disciplinado? Fala: Senhor, muito obrigado. Porque tua palavra fala em Hebreus que o Senhor só disciplina aqueles que amam. Vem, Senhor, com teu cajado sobre a nossa vida. Claro, nós queremos ser como Cristo Jesus. Levante as mãos para os céus e diga: Senhor, louvado seja teu nome pelas tribulações, pelas provações, porque eu sou vaso, mas eu tenho dono. Mas eu tenho dono. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu santo nome. Entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também
se manifeste em nosso corpo mortal. Jesus, submetendo-se a todo o julgamento do Império Romano. Eu sempre admirei muito tudo o que Jesus fez. E por incrível que pareça, parece que toda vez que eu tomo uma injeção, eu estou lembrando da cruz. Porque desde criança eu sou assim, gente. Minhas pernas tremem muito e eu tenho que sentar. Existem algumas enfermeiras que querem que eu vença esse trauma, né? Então, se ela vai aplicar no lado direito, ela diz, faz pressão no lado esquerdo, mas não adianta. As duas pernas ficam frágeis, ficam fraquinhas. E eu estava, depois de uma crise alérgica, tendo que ser medicado, e naquela luta, sem receber muito apoio da minha esposa, né? As mulheres pegam pesado e logo, não é homem não, é? Isso intimida um pouco a gente, né? E eu com o braço tremendo assim, e Deus me agraciou com veias grandes, e para algumas enfermeiras deliciosas também. E eu fico, Senhor, um incômodo, que de fato é, sim ou não, igreja? Imagina cravos em suas mãos, em seus pulsos, em seus pés, tudo injustamente, uma cruz que ele não merecia, mas isso foi feito para que ele pudesse ser teu dono, para que ele pudesse ser teu dono. O que é maior do que esse sacrifício? Nada. Mãe, tu está preocupada com os teus filhos que não escutam teu conselho? Tu tem dono, e os teus também têm, porque isso é bíblico. Cônjuge, está naquela luta, quer restaurar o relacionamento, está difícil, você tem dono, meu irmão. E enquanto Deus permitir você estar nesse relacionamento, e Ele vai restaurar em nome de Jesus, você vai até o fim, porque se Ele é seu dono, de tabela Ele é dono do seu cônjuge também, e quem vai mudar a personalidade dele, é o seu dono, quase que eu não digo. É o seu dono. Que o dono venha reinar em nossa vida. O dono, viu? E os servos, os vasos frágeis, reconheçam o dono em nossa vida. Vamos caminhar para o fim. No versículo 13, o apóstolo Paulo fala, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Sofrimento? Teremos. Lutas? Teremos. Tribulações? Teremos. Mas para que tudo isso? Para revelar que nós temos um Deus em nossa vida. Então, meu irmão, o sofrimento é momento da gente falar, Deus é poderoso. O sofrimento é momento de exercer a fé, dizer, Pai, se tem algum propósito firme para que o Senhor trabalhe no meu caráter, para que o Senhor mude a minha vida, me segura até o final dessa tribulação, porque eu quero ir até o final, a fim de entender, a fim de ser curado, a fim de receber do Senhor aquilo que eu preciso. Nós precisamos falar. E o apóstolo Paulo estava em um risco grande, pois apenas por ter se convertido ao cristianismo, tornou-se perseguido, quanto mais se soubesse que cartas estavam sendo dirigidas a centenas de pessoas, ou talvez milhares. Ele estava em um risco grande, mas mesmo sofrendo tamanho risco, ele disse, falemos desse Deus. Que risco você sofre hoje? Quais são os níveis arriscados que nós estamos? Aqui eu vou citar alguns exemplos. O nível arriscado, uma bala emocional. É um nível arriscadíssimo para deixarmos a nossa fé quebrada ou quase que inexistente. Pensarmos que Deus está demorando em fazer algo, isso é um risco seríssimo. Sofrer por algo que a gente não merecia. Você está sofrendo por algo que você não merecia? Você está sofrendo um risco grande, cuidado. Agora você vai sair dessa linha de risco, desse abismo, e não vai cair, não vai ser destruído,
se você começar a olhar para o céu e dizer: Senhor, Tu estás comigo. Eita, Senhor, que risco eu estou passando. Mas, Senhor, estou te obedecendo. Esse risco, esse sofrimento é decorrente de uma obediência. Logo, o Senhor vai se responsabilizar por tudo, gente. Pois quando nós estamos debaixo de desobediência, debaixo de rebeldia, debaixo de teimosia, nós estamos livres para sermos tragados por qualquer leão feroz, para cairmos em qualquer cilada do diabo. Mas quando nós estamos obedecendo o Senhor, existe uma proteção sobre nós, que nos assegura que nós não iremos perecer, em nome de Jesus. Nós iremos continuar. Então, meu irmão, há um risco, mas continua obedecendo. E para finalizar no versículo 16, eu quero que você guarde no coração aqui essa palavra também. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Gente, não vamos desanimar não, igreja. Amém, igreja? Amém. Palavra do Senhor para a sua vida, não desanime não. Não desanime não, Daniel. Não desanime não, meu irmão. Que tem uma glória para a gente nos esperando. Não desanime não. Que o nosso dono está atento comigo e com você. Não desanime não. Que Ele está do nosso lado. Não desanime não. Que a gente vai viver pela fé, gente. As cosmovisões nos levam a termos várias leituras do mundo. E o materialismo vem comprometendo muito a nossa fé. O que é isso? A gente quer ver. Tem que ver. Aí pede algo ao Senhor. Não vem no primeiro dia, a gente já dá aquela esfriada. Mas tudo aquilo que nos levar a sermos precipitados e a necessidade de tocar e ver é contrário da fé. Porque o texto fala que a fé é aquilo que nós não vemos, não enxergamos, mas cremos que o dono vai dar na hora certa. Vai fazer na hora certa de acordo com a vontade dele. Sabe, nós, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, queridos, como andam as suas lágrimas? Certas vezes eu escuto até pessoas em tamanho sofrimento dizer: eu não tenho mais lágrimas. Mas de acordo com a intensidade das lágrimas que caem em nossos ossos, maior é o poder do Espírito Santo dentro de nós para nos reservar. Gente, isso é bíblico. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O tesouro nos renova, o Espírito Santo nos renova, Ele habita dentro de nós e nos renova para continuarmos cada vez mais, como Ele fala, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Tem data marcada para os nossos sofrimentos, gente. Tem data marcada, igreja. Tem data marcada para essa carne aqui, ó. Por fora tem um pouquinho a carne, mas por dentro é uma podridão só. Tem hora marcada para essa carne sair de nós e a gente nem pensar em pecar. Amém? Amém. Tem hora marcada para esse coração machucado ser curado e contemplar só o dono, o Rei da glória. Tem hora marcada, igreja. Tem hora marcada para terminarmos, sabe, nessa luta. Tem hora marcada para terminarmos desse sofrimento por nossa família. Tem hora marcada para pararmos. Porque existe uma eternidade nos céus. E essa eternidade, uma vez concedida de forma gratuita a mim e a você, tendo nosso nome escrito no livro da vida, nada poderá apagar. Não desanime. Vamos continuar.
porque tem hora marcada do nosso encontro com o Rei. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.